de um treinador, cara, de time pequeno, que dirigiu times pequenos e que joga por uma bola. Não, ele é top demais. Ele e a comissão inteira, os caras são sensacionais. Porque o São Paulo do Zubeldia nunca jogou um bom futebol. O Germancano, quando a gente foi jogar, eu jogava ainda, né? Fomos jogar contra o São Paulo. Aí eu vi o Germán abraçando ele, cara. Ele terminou o ano passado na 6ª colocação do Brasileiro. Foi a melhor colocação do São Paulo em anos, desde o pós-pandemia. Fluminense fechou uma nova contratação para o cargo de treinador do clube. Agiu muito rápido. Renato pediu demissão na terça-feira à noite. E hoje, na quinta-feira à tarde, o Fluminense já confirmou Zubeldia como novo treinador do clube. Sei muito pouco sobre o treinador, sei muito pouco sobre o trabalho dele. Não acompanhei ele na LDU, no Lanús, e eu não conhecia ele antes de chegar ao São Paulo. E no São Paulo eu também não acompanhei o trabalho do treinador. Então, por isso, eu peguei algumas opiniões de Lucas, que jogou com ele no São Paulo. Rica Perrone também deu um comentário, mas do Rica eu não peguei esse vídeo de agora, que o pessoal tá rodando. Eu peguei um vídeo na época que ele foi demitido para saber a opinião mais quente ali do momento sobre ele, sobre o Zubeldia. Ainda tem o Thiago Live também, que falou também na saída dele na época. Então, após a vinheta aí, a gente já inicia com o vídeo. Vamos botar primeiro o Lucas falando do treinador. Achei interessante a fala dele ali. E depois a gente coloca já na sequência o Rica e depois o Thiago pra gente encerrar, beleza? Vamos lá. Galera, eu vou colocar aqui uma entrevista do Lucas, que jogou com o Zubeldia no São Paulo. Foi treinado pelo Zubeldia. E o Felipe Melo no Podpah. Essa entrevista foi realizada esse ano, se eu não me engano. E vou rodar ela aqui pra gente entender um pouco melhor. O Igão vai trazer uma pergunta sobre o Zubeldia, pra gente ter uma noção um pouco mais sobre o treinador, né? Quem ele é como pessoa e tal, já que dentro de campo a gente só vai ter noção com ele treinando no clube. Mas vamos lá. E eu vejo uma parada que eu queria trocar ideia quando tivesse oportunidade com algum jogador de São Paulo ou com o próprio Zubeldia, que eu vejo que a galera pega muito no pé dele, mano. Do Zubeldia, tá ligado? E aí eu vejo que também a galera, às vezes, também no Brasil não se dá tempo pra o trabalho ser feito. Aqui o Igão fala que a galera pega muito no pé dele e que, cara, aqui no Brasil realmente não tem muito tempo pra técnico trabalhar com tranquilidade, porque clube grande é assim mesmo. A pressão é a todo momento, ela não para. Porque a gente nunca consegue julgar o técnico pelo trabalho. Tipo assim, não, realmente ele ficou aqui um período e não funcionou. Porque eu acho que a gente tem que entender que é uma boa escolha quando a diretoria escolhe aquele cara. E já que a diretoria foi atrás daquele cara, pagou caro... Tem que apostar. Tem que apostar, tem que esperar. E eu vi que tá sendo feito isso no São Paulo. E eu pensei que o Zubeldia ia acabar caindo antes por conta que tava muita pressão, volta não sei quem. Sendo que o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho. É verdade. Ou não. A diretoria geralmente não tem convicção quando traz o treinador. Ou parece que não tem. Então o treinador chega no clube hoje e às vezes assina um contrato de 2 anos, tem um investimento e tudo mais. E quando chega no momento de pressão, os presidentes não têm a plena convicção do que foi feito lá atrás, quando assinou o contrato, quando contratou, quando buscou o treinador, e quer rescindir, quer mandar embora, porque não aguenta uma pressão. Não, ele acaba sendo muito criticado, mas acho que infelizmente é o natural aqui do Brasil, né? Quando as coisas não começam a ir bem, primeiro a ser cobrado é o treinador, que o time não joga, que o time isso e aquilo. E tá balançando no cargo. Como que ele é no dia a dia? Pergunta interessante. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Como que o treinador é no dia a dia? Porque isso é muito importante. O Renato era o cara que protegia o elenco, que era o cara de vestiário e acabou sendo diferente aqui no Fluminense. E o Renato foi reconhecido nesse último trabalho. Não, ele é top demais. Ele e a comissão inteira, os caras são sensacionais. Ô, Lucas, o Germancano, quando a gente foi jogar, eu jogava ainda, né? Fomos jogar contra o São Paulo. Aí eu vi o Germán abraçando ele, cara. Até eu falei, Germán, esse maluco é maneiro? Rapaz! Não, gente boa demais. Apaixonado nele. Gente boa demais. Bem pra gente boa dele. demais. E ele... Então, pelo jeito aí, o Germancano pode ter tido influência nisso, né? Porque a gente sabe que os líderes do elenco conversam com o presidente, né? Pra fazer uma escolha de treinador assim. Virou treinador com 26 anos. Nossa, se eu não me engano, porque ele era jogador, né? Ele foi ele foi pra seleção de base da Argentina, não sei se jogou o Mundial, sei lá, o Sul-Americano. E aí, na carreira dele teve uma lesão, com 24, eu acho. Aí virou auxiliar, com 26 virou treinador. Tanto é que ele é novo e tem 15 anos de carreira já. Então, assim, ele no dia a dia, sensacional. Todo mundo gosta dele. O dia a dia com ele é top. Ele... Tá vendo? O dia a dia é bom. Ele é bom de grupo. Ele é bom. Os jogadores gostam dele. Isso é importante. Precisa desse tipo de treinador hoje.
precisa desse cara, a gente precisa desse perfil. E ele mostrou um conhecimento muito grande pelo São Paulo quando ele chegou, né? Tanto é que teve uma época que ele tava meio que balançando, que todo mundo tá falando que talvez ia cair, que não sei o que, tal. E ele chegou e falou assim, poxa, chegar aqui no São Paulo é como chegar no Barcelona, no Real Madrid. E eu não quero que isso acabe. Então vamos lá e tal, blá, blá, blá. Enfim. Porque eles vão mudar o assunto, mas o meu foco é nisso. Você vê que o cara quer continuar trabalhando aqui, gosta de trabalhar aqui, queria trabalhar num grande, ele sabe o tamanho do São Paulo, ele conhece o tamanho do São Paulo. Então, assim, eu creio que é uma vantagem isso pra gente. Tomara que ele também tenha esse mesmo sentimento pelo Fluminense, queira trabalhar, tenha vontade, tenha tesão, coisa que no último trabalho não estava vendo muito isso, né? Agora eu vou colocar aqui o Rica falando, porque também é importante a gente ver esse tipo de opinião, não só opinião boas sobre ele, né? Ter opiniões um pouco diferentes daquilo que a gente já ouviu, já percebemos que ele é bom de grupo e tudo mais. Hoje é importante ter essa figura de vestiário, mas também é importante saber como o treinador joga, a forma como ele joga hoje pode interferir muito no andamento do clube. Eu acho que o Fluminense, os jogadores querem um treinador que jogue para frente. Já passou Renato, já passou Mano, que jogam parecidos, e a gente tá carente de jogadores treinadores que queiram jogar para frente, ter um estilo mais propositivo. Eu acho que é importante. Eu acho que vai fazer mais a cara desse elenco, né, na minha opinião. Então vamos ver aqui. São Paulo, com as condições, os jogadores, sem tantos desfalques, o São Paulo não desempenhou, é um pouco injusto. Porque o São Paulo do Zubeldia nunca jogou um bom futebol. São Paulo é um time competitivo. O que o Zubeldia conseguiu entregar para o São Paulo é assim, é difícil ganhar do São Paulo num jogo de mata-mata. Isso ele conseguiu entregar. É basicamente um Renato, né? Que não é um jogo tão propositivo, é um time competitivo, que era difícil derrotar o Fluminense nas Copas, no jogo de mata-mata, por exemplo. Mas a gente viu no Mundial, a gente viu, apesar de ter se eliminado na Sul-Americana, não era um time fácil de se derrotar. Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, é um trabalho parecido com o do Renato, então, se for olhar nesse ângulo, né? Embora a eliminação da Copa do Brasil ano passado não tenha sido assim, né? Perdeu no próprio Morumbi, tá, mas perdeu com gol no final. O jogo contra o Botafogo foi pros pênaltis também, só que se você olhar pro jogo, nem nós sabemos como, porque o Botafogo massacrou o São Paulo, né? Principalmente no jogo de ida. Então, você tem um cenário ali de um treinador, cara, de time pequeno, que dirigiu times pequenos e que joga por uma bola. Isso aplicado num time grande funciona melhor num torneio, numa Copa. Por quê? Porque se o time pequeno consegue, imagina o time grande. Sua chance de ganhar o jogo, de conseguir um resultado, ela existe, ela é real. Mas o São Paulo Futebol Clube, como instituição, não pode aceitar mediocridade de jogar como um time pequeno. Isso aqui é complicado. Um treinador que é acostumado a dirigir time pequeno, que joga por uma bola, a gente está cheio desses treinadores aqui. Por isso que a torcida, a parte da torcida, meio que não ficou tão chateado com essa contratação, porque pelos os treinadores que estavam disponíveis, com certeza ele é um dos caras que a torcida imagina que seja um pouco diferente disso. O São Paulo não é o Cuiabá, o São Paulo não é o Juventude, com todo respeito, o São Paulo é um time mundial, então o São Paulo tem que se propor a ser o dono do jogo, a tomar conta do jogo, principalmente no Morumbi, a não se omitir dos jogos e ter uma postura de time grande. Eu acho que o principal ponto que o Zubeldia não conseguiu entregar no São Paulo é postura de time grande. O Zubeldia em nenhum momento conseguiu mostrar para o torcedor de São Paulo que ele entendia o clube como um time protagonista, e sim como um time franco-atirador que ia tentar um resultado lá na base do que desce. Então, o Zubeldia desagradou boa parte dos São Paulinos no ano passado e terminou de desagradar o restante dos São Paulinos nessa temporada aqui, embora em 2025 eu passe muito pano para ele, mesmo não achando o trabalho dele bom. Eu acho que esse ano aqui, qualquer treinador na mão dele no lugar dele teria dificuldade. Justifica o São Paulo ter o padrão de jogo, por exemplo, que apresentou, mesmo com desfalques contra o Vasco? Não justifica. Justifica o São Paulo ter 2 semanas para trabalhar e chegar contra o Vasco sabendo qual seria o seu time titular, ou seja, 2 semanas de treinamento com aquele time e mostrar aquilo? Não justifica. E pelo que o Rica tá falando, ele é mais do mesmo. Então, assim, não que isso vai pautar o que é o Zubeldia na carreira, mas é uma informação, assim, que eu particularmente já não gostei de ter escutado. O cara que joga por uma bola, o cara que não tem um perfil ali de ter a bola, de jogar, de ser propositivo, de entender a grandeza do clube e ir para dentro dos demais. E como eu disse, dentro de campo não tem como eu avaliar porque eu não acompanhei o São Paulo. Então estou indo pelas opiniões de quem acompanha o time, de quem está ali, do próprio jogador de dentro do grupo, falando que o cara é excelente. E jogador, cara,
Se o cara não é, ele vai ficar quieto e não vai falar nada. Mas se o cara é gente boa, se o cara é de grupo, se o cara é uma pessoa excelente, os jogadores vão falar. Então, depois ele vai desvirtuar, vai para outro cenário que não é interessante porque a gente está propondo aqui. Trazer o Thiago Life aqui para a gente ver o que ele disse. Vamos tentar olhar a situação do ponto de vista do Zubeldia, dele? Eu acho que ele deve estar se sentindo injustiçado, o Zubeldia, por todos nós. Porque ele tem os principais jogadores lesionados, ele está bem na Copa Libertadores, ele está invicto na Libertadores, certo? Ele está bem na Copa do Brasil, ele passou, ele vai bem nas Copas. Ele terminou o ano passado na 6ª colocação do Brasileiro, que foi a melhor colocação do São Paulo em anos, desde o pós-pandemia. Que ele traz um ponto bacana para a gente entender. Assim, vamos tentar olhar a situação aos olhos do treinador. Então, acho que ele teria motivo para se sentir injustiçado com as críticas. E se ele pedir reforço, ele fala, gente, com esse elenco aqui não dá, presidente, eu preciso de mais gente para me ajudar. O presidente vai falar para ele, sorry, man, não temos dinheiro. A gente estourou o orçamento no primeiro trimestre, já não tenho como contratar ninguém para você, Zuba. É isso aí, são esses caras aí. Do lado dele, então, portanto, creio que sim, ele tem motivos para se sentir injustiçado, talvez. E falar, com isso aqui eu não consigo, então eu vou embora. Eu vou ser demitido já, como se a culpa fosse minha, todo mundo machucado, eu vou embora. Mas sobre os jogadores, foi o que eu informei. Ele ficou sem os principais jogadores, mas mesmo assim fez uma campanha boa na Libertadores, estava invicto. E ano passado ele saiu pro campeão, tá? Ele saiu pro Botafogo nos pênaltis ainda. 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, é uma boa campanha. Então, assim, quando ele teve os principais jogadores na mão, ele conseguiu desenvolver um trabalho que levasse São Paulo à 6ª colocação. Agora, como foi esse trabalho, eu não sei. O Rica falou que foi um time sempre reativo. Eu não sei se foi porque eu não acompanhei direito. Por outro lado, eu acho que ele se colocou numa situação ruim também. Ele, culpa dele. Vocês já viram, chat, o Zuba dando uma bronca em algum jogador? E os nossos jogadores, né, tô falando como São Paulino, fizeram uma série de bobagens nos últimos jogos. Você viu o Zuba arrancando o cabelo e chutando uma garrafinha d'água porque o Enzo resolveu driblar dentro da área e perdeu a bola pro Ryan? Ele fez isso. Ele é um leão no quarto árbitro. Com a arbitragem, ele é assim, o Tiranossauro Rex. Ele, mais uma vez citando o Diniz aqui, ele é um treinador estilo Diniz na beira de campo, um cara totalmente descontrolado até. E o Diniz também é muito assim. Então eu não curto muito esse tipo de comportamento, porém eu gosto quando o treinador vibra com o time, mas em questão de reclamação, essas coisas eu não curto muito não. Mas eu gosto quando o treinador vibra com o time ali, que mostra que ele tá querendo, que ele tá ali com o time, ele tá lutando com o time, tá batalhando com o time, isso é importante também. Contra a arbitragem. Mas e contra os jogadores? Vocês viram o Zuba comprar alguma briga da torcida? Vocês viram ele bravo com alguém? Ele bravo com o Luciano? Ele bravo com uma expulsão idiota do Ferrarese? Ele sempre protegeu muitos caras. Não, a culpa é minha. Aquela coisa. Mas isso é ruim, porque fica assim... Para quem você trabalha no fim do dia, Zubeldia? Você trabalha para a torcida, sabe? Mas eu entendo que está lá no dia a dia. A gente sabe pouco do vestiário, né? Mas está lá no dia a dia. Está lá com os caras o tempo inteiro. Não quer se indispor com o elenco. Mas assim... Eu acho que faltou para o Zubeldia se indispor com o elenco. Eu não sei como é que está lá dentro, mas para fora, pelo menos. Faltou brigar com os caras. Faltou ter com o Luciano, com o Caleri, que perdeu uma porrada de pênalti antes de machucar, com o Ferrarese, que foi expulso num jogo outro dia foi da Copa do Brasil, né? E quase complicou a gente. Mas pelo que o Thiago Live estava falando, ele cobra o juiz e tudo mais, leva muito amarelo por sinal. O São Paulo ele teve mais de 30 cartões amarelos. Se eu não me engano, 3 ou 4 vermelhos. Então é um cara que briga muito, mas com o elenco ele não briga tanto. Não tem tanta raiva igual ele tem. Quando ele explode na beira do campo é por motivo de arbitragem ou qualquer outra razão. Mas com os jogadores ele não faz isso. Pelo menos não na frente da galera. Não no estádio, não no jogo rolando. Se faz internamente, excelente. Mas se ele não faz no campo, eu não sei se ele dá esporro ou não dá esporro. Mas tem momentos que precisam ser dar esporro assim, porque o jogador é meio complicado. Esse perfil eu gosto. Agora, um perfil retranqueiro que joga por uma bola já não é o perfil que eu acho legal. É isso aí, rapaziada. Esse aqui foi algumas coisas que eu trouxe aí do técnico. Não adianta. Sobre o trabalho dele, a gente vai descobrir no dia a dia. Tomara que seja algo que agrade a torcida. Tomara que faça o Fluminense ser campeão, que ainda tem chance de ser campeão na Copa do Brasil. E que a gente consiga ter paz, pelo menos, para trabalhar e entregar o melhor resultado, para o torcedor ser legal, para o torcedor voltar ao estádio, ter a alegria de ver o time dele jogar novamente, porque tá complicado, tá desde 2024, depois da Recopa ali, o torcedor sofrendo e cada vez mais
com o tipo de trabalho que está sendo realizado, né? Então espero que a gente tenha uma sorte maior, que a gente consiga coisas maiores no decorrer desse ano, e no ano que vem a gente monte um planejamento aí para conseguir, sei lá, chegar a uma Libertadores, conseguir conquistar uma Libertadores de novo, e talvez com aporte, com alguma coisa que seja agradável ali para a gente conseguir alcançar voos mais altos, tentar chegar ali nas cabeças de novo. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!